Mateus, no capítulo 15, no verso 21. Diz: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou, de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Irmão, essa passagem aqui é a típica passagem, o ensinamento da voz da restauração. Jesus veio para restaurar Israel. Isso que diziam as profecias e etc, etc. Jesus veio para restaurar Israel. Começou a restauração com João Batista, teve continuidade com Jesus e avançou um pouco mais com o apóstolo Pedro. No período então que Jesus está nesse ministério de restauração de Israel, em que ele diz claramente: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizendo que o ministério dele é exclusivamente com os judeus. Amém? Aonde quer que existisse um judeu, ia ouvir falar de Jesus. Vem essa mulher que não tem nada a ver com os judeus, e Jesus não lhe dá bola, não lhe dá nenhuma confiança, mas ela expressa um clamor, vem, se joga de joelhos, suplica: Senhor, me ajuda. E ele ainda diz: eu não fui enviado a vocês, né? Ainda faz uma comparação que seria até considerada muito grosseira, cães de estimação, ou cachorrinhos, outras versões. E ela: tá, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E mulher, grande é a tua fé. Então, irmão, isso é a restauração. Nós não fomos enviados a ninguém senão aos cristãos, que são hoje chamadas ovelhas perdidas da igreja. Tá? Então, se algum ímpio expressar fé, se prostrar, demonstrar um grande anseio, ele vai ser alcançado. Jesus vai ter tempo para quem tem uma grande fé. Jesus vai ter tempo para quem tem humildade. Jesus tem tempo e está ansioso em ter misericórdia daquele que reconhece as suas obras, o seu senhorio. Certamente, nós temos alguns assim que têm adentrado ao ministério, que vieram direto sem passar por nenhuma igreja. Mas o alvo da igreja são as ovelhas. Só que Jesus aqui diz uma coisa: ovelhas perdidas. Então não eram ovelhas salvas. Se estivessem salvas, não precisariam de nenhuma outra palavra ser dirigida a elas. São salvas. Mas Jesus está vindo buscar, está vindo restaurar, e ele diz: são ovelhas perdidas. Ora, alguém que tem título de ovelha perdida está a caminho do céu? Você consideraria que alguém chamado ovelha perdida pelo próprio Deus estaria certo? Estaria no caminho correto? Estaria na vereda correspondente? Estaria incluído nos projetos futuros de Deus? Alguém que Deus estava dizendo que ali é uma ovelha perdida. O que é alguém perdido? Alguém sem orientação, alguém sem direção, alguém que não sabe o que fazer, alguém que não sabe para onde ir, alguém que não tem um ministério, não tem referência, é perdido. Não é assim? Às vezes você vai num desses centros urbanos onde você não conhece, você não fica perdidinho.
Daqui a pouco você dá uma voltinha no quarteirão, você já pergunta para a pessoa que está contigo, onde nós estamos? A pessoa diz, não, nós só andamos 10 metros. O carro está ali. Você fica perdido, perde toda a referência. Então, hoje nós estamos em busca das ovelhas perdidas do cristianismo. Mas de novo eu estou dizendo, ovelhas o quê? Perdidas. Uma igreja que está sem orientação, sem direção. Uma igreja que não está salva. Falando claramente, uma igreja que está a caminho de sofrer eternamente no inferno. Pastores, bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, gente com 30, 40, 50, 60 anos de cristianismo, estão indo para o inferno para sofrer eternamente, ainda que tenha conhecido o nome de Jesus, porque elas são chamadas, fora da restauração, de ovelhas perdidas. Os que não aceitaram a Jesus Cristo foram para o céu. Eles continuaram como ovelhas perdidas. E os que passaram a ser ovelhas salvas, né? Vamos assim dizer, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão. A vida desses homens para dentro da restauração de Cristo foi bem diferente do Israel que ficou, que depois foi massacrado no ano 70 de uma maneira horrenda, uma maneira absurda. E depois toda a sua geração lá na frente, nós tivemos o Holocausto, todo mundo saiu perecendo absurdamente. Eles foram salvos? Por acaso alguém aqui ousa pensar que os judeus do Holocausto herdaram a glória de Deus? Eles foram massacrados por estarem em pecado, por estarem em transgressão, diferente quando um crente é martirizado por estar na presença de Deus. Os judeus não foram martirizados, eles foram massacrados. É bem diferente. Amém? Como diziam alguns, né? Uns são mortos pelo Evangelho, outros não são mortos nem martirizados, são abatidos. Então, hoje o nosso ministério é acordar, restaurar as ovelhas perdidas. E eu estou afirmando, com o preço do meu sangue, se for preciso, quem não der ouvidos ao ministério desse louco, a voz da restauração, vai ficar fora, não vai ser arrebatado e ainda morrendo lá fora, depois de ter ouvido a restauração, não vai ser salvo e depois do arrebatamento vai ser massacrado pelo rolo compressor do anticristo, vai negar tudo e qualquer conceito, enfim, estamos falando de ovelhas perdidas, não estamos falando de gente salva. Assembleianos, pastores assembleanos com 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, como Túlio Barros, que foi para o inferno, como Abner Nascimento, nas Assembleias de Deus de Madureira, que está a caminho do inferno. Me diga outros nomes, por favor. Silas Malafaia, que está a caminho do inferno. Não tem salvação na vida do Silas Malafaia, não. Se alguém pensa, está enganado. Entra no seu quarto, depois volta com a resposta aqui. Não tem salvação na vida do Silas Malafaia, não. Só tem um caminho para ele, é ouvir esse aqui, ó. Se ele me ouvir, ele ainda pode encontrar salvação. Fora isso, ele vai continuar no seu pacto com o diabo, com os políticos maçons, e vai pro inferno. Ele não é salvo. Ele não é salvo. Se alguém tem dúvida, entra no seu quarto, vai orar. Depois me traz a resposta. Então, nós estamos aqui para restaurar, seja quem for, pastor, diácono, presbítero, não importa quem seja, só que nós já sabemos, né? Deus já nos mostrou que lideranças não vão aceitar, porque o orgulho, eu sou pastor, eu sou líder, eu dou ordem na igreja, eu ganho muito bem, eu vivo de dinheiro da igreja, então eu não vou mexer em time que está ganhando, e para eles time que está ganhando é dinheiro em conta bancária. Para nós, time ganhando, é sangue derramado nas arenas do Coliseu.
Nossa visão é bem diferente. Então, irmão, nós somos enviados às ovelhas perdidas, né? É Deus nos dando a direção e nós vamos agindo. Agora, nós vemos um homem que fazia parte lá do Sinédrio que aceitou Jesus, né? Como era o nome dele? Nicodemos. Mas dizem alguns, o número maior que eu já ouvi falar, que compunha o Sinédrio, foi 129 homens, parece. Tem um historiador que diz que o Sinédrio não era composto por meia dúzia. O Sinédrio era composto por muita gente. Nós já ouvimos falar de 13, de 12, de 20 e poucos, mas eu ouvi um camarada falar de 120 e tanto, 129. Imagina, em 129 pessoas, nós só temos notícia de um, Nicodemos, que foi ter com Jesus, e esse Nicodemos foi que defendeu Jesus, mas porventura a nossa lei condena um homem antes de ouvi-lo? Só Nicodemos, pelo que temos visto aí, né, se rendeu. Depois ele é encontrado no livro de Lucas entre os discípulos, mas o resto... Então, meu irmão, não te preocupe muito com liderança, não. Se por misericórdia você quiser deixar um CDzinho para eles, pode deixar um cartãozinho, mas não espere retorno, não. Solte os cartões na mão do povo, solte o trabalho na mão do povo e vamos deixar Deus agir. Amém? Mateus, no capítulo 16, diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele respondeu: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Veja bem, olha a loucura do ser humano. Toda a esperança de Israel estava voltada para um sinal que Deus lhes daria. Qual era o sinal? Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, tal. Ungido virá, o Messias de quem falou Moisés. Teve alguém que foi chamar o outro e disse, olha, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu. Então a esperança deles, a expectativa estava nesse sinal que Deus daria. Pois bem, Deus deu o sinal. Quando eles estão diante do sinal, o que eles pedem? Queremos um sinal. Mas ali está o sinal. Entende o problema da humanidade? Sabe o que acontece? Jesus foi um sinal que não satisfez a muita gente. E tem mais, que sinal, hein, irmão? Não tinha um na cidade que não dissesse, ele abriu vista aos cegos, ele expulsou legião de demônio, o mudo voltou a falar, ele ressuscitou um bando de gente, a mulher tocou nele e foi curada. Jerusalém ferveu. Aquilo lá ficou um pandemônio, como se diz na gíria, uma coisa caótica. Ninguém falava em outro assunto a não ser no tal de Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de José. Ninguém falava em mais nada na cidade. O sinal estava ali. A humanidade tem esse problema. Está sempre querendo um sinal que lhe satisfaça. Nós precisamos tomar cuidado, irmão, com o nosso ego, com a nossa alma, porque senão nós vamos ficar sempre em busca daquilo que nos satisfaz. Aí já era.
Nós não podemos andar em busca do que nos satisfaz. Nós temos que andar em busca do que é fato, verdadeiro, e acabou a história. E nos render e nos curvar. Tem pessoas que vão numa igreja, não gostei da palavra aqui não, vou em outra. Não gostei da palavra aqui não. Aí tu encontra com a pessoa, e aí irmão, tá em qual igreja? Não, tô visitando igreja. Naquela que eu ouvi a palavra que me agradar, aí tu diz o que para a pessoa? Irmão, tu quer uma palavra que te agrade? Está aqui o endereço, ó. Vai lá. É mesmo? Lá é bom? É, irmão, lá é bom. Assim que você chegar na porta, vai estar logo escrito Candomblé. Lá é uma maravilha, irmão. Com certeza ninguém vai te dizer nada que te desagrada lá. Lá você vai gostar. Candomblé, doutrina fantástica. O diabo só não diz que te ama, mas diz que tu é vencedor, que tu é bonito, que na outra encarnação tu foi Alexandre o Grande, na anterior tu foi o rei de Roma, que na outra tu foi um faraó. Ele vai dizer que você sempre foi o melhor. Ali você vai se sentir plenamente satisfeito. Na igreja, toma vergonha na cara, meu irmão. Não gostei dessa palavra não. Raça de víboras. Esse cara é maluco. Que víbora o quê? Sou bom pra caramba. Me comparar a uma cobra, ainda se pelo menos fosse uma girafa. Sabe o que é o ser humano? Está sempre em busca de sinais, mas sinais que o satisfaçam. Jesus não veio para satisfazer o ego de ninguém. Quando eles olharam para o carpinteiro, por que vocês estão me seguindo? Porque eu multipliquei pão? Porque eu multipliquei peixe? Dura essa palavra. Dura a palavra? Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que isso? O que esse cara está falando? Não, esse não é o sinal que a gente queria, não. Nós queríamos um rei que viesse nos pegar no colo, nos abraçar, beijinho. Teve um camarada que eu conhecia muitos anos atrás. E ele disse assim para mim, depois de anos que eu reencontrei, ele ligou para cá, não sei como ele conseguiu meu telefone, ele ligou para cá. Pastor Tupiani, está com uma igreja? Eu falei, estamos aí fazendo um trabalho lá no alto do Morro do Santo Cristo. Eu também estou procurando uma igreja. Eu falei, há quanto tempo você está procurando uma igreja? Já tem uns 7, 8 anos. É mesmo, irmão? Está difícil de achar, né? Tá difícil. Porque eu quero uma igreja assim, ó. Eu quero uma igreja que o pastor me conheça. Que o pastor conheça a minha família, que saiba quem eu sou. Entende? Que o pastor tenha um contato. Eu não quero ser alguém no meio da multidão. Eu quero uma coisa mais íntima. Eu quero um pastor que saiba o nome dos meus filhos, tal. Eu falei, estou entendendo, sei, tá. Qual o endereço aí do irmão? O endereço é tal. Aí ele veio e sentou aí. Quando ele sentou aqui, eu não conhecia o nome dele, não perguntei o nome dos filhos dele, nem da mulher dele, não quis saber quem era a senhora que estava com ele. Acabou o culto, ele vazou, nem me deu a paz do Senhor, nem boa noite. Fiquei profundamente triste. Fiquei profundamente triste com isso. Moisés liderou um povo, e tu acha que Moisés sabia, naqueles milhares, quem se chamava quem? Moisés viu alguém rodeando a tenda, falou assim, ei, quem é esse molequinho aí rodeando a tenda? Aí alguém falou para ele assim, Josué, filho de Num, da tribo de... Qual tribo era Josué? Não sei também. Da tribo tal. O nome dele é Josué? Chama ele para cá, para dentro da tenda. Amém, meu irmão? Josué não foi visto por Moisés. Josué foi visto por Deus. Foi Deus que botou os olhos de Moisés lá para ver Josué passando lá na frente da tenda. Quem é esse menino que está rodeando isso aí? Décadas depois, Josué vai e faz a diferença que a humanidade nunca mais esquecerá. Então, tem pessoas que têm esse defeito, querem algo que satisfaça o seu ego. Eu, quando ia para as igrejas, meu irmão, sabe quando que o pastor me conhecia? Sabe quando que eu ficava conhecido dos pastores nas igrejas? Sempre foi assim.
Na hora da briga, da guerra, do sufoco, na hora do trabalho, quando eu via o pastor dizer assim: irmãos, nós estamos convocando aí uma turma para fazer um mutirão, nós vamos precisar quebrar, vamos precisar limpar, carregar entulho. Ó, irmãos, é trabalho pesado. Então quem gosta de trabalho pesado, vem. Pronto, aí eu ficava conhecido do pastor. Entende, irmão? Era sempre assim. Uma vez, deixa eu te contar essa história, já que você tem tempo. Uma vez, eu estava na Nova Jerusalém, durante os cultos normais, até domingo normal, a igreja, os bancos dava para todo mundo. Mas no domingo da Santa Ceia, aparecia gente, meu irmão, que parecia que tinha vindo do céu ou do inferno. Todo mundo queria comer a tal da Santa Ceia. A gente só ia no domingo participar da Santa Ceia e ir embora. Nunca mais aparecia. Só no outro domingo da tal da Santa Ceia, vinha na igreja, não sei fazer o que, depois ia embora. Porque a Santa Ceia era ter parte no corpo do Senhor, né, irmão? Então tinha que participar daquele negócio. No domingo, o pastor, não sei porque ele fazia isso também, não devia fazer, mandava pegar as cadeiras sobressalentes, que ficavam no terceiro andar de uma escadaria, de um terraço, que a gente tinha que passar numa portinha, se abaixando e passando cadeira, que ficava tudo empilhada, lá numa situação horrível, difícil. Eu vi naquele domingo, eu era novo na igreja, eu vi os irmãos ralando, começando a subir e trazer cadeira. Eu cheguei perto de um que eu já tinha feito um pouquinho de amizade. Irmão, vocês estão trabalhando aí, posso ajudar em alguma coisa? Ele falou assim: poxa, varão, até pode, mas vou te dizer, o trabalho é pesado, irmão. Nós estamos trazendo essas cadeiras aí, cadeiras de ferro, umas coisas horrível, pesado. Estamos trazendo lá de cima, é difícil, irmão. Então, só estou avisando para o irmão. Falei: pô, irmão, não tem problema não, trabalha comigo mesmo. Bom, então se o varão está disposto, vamos embora. Irmão, era horrível. Ele quis me poupar. Fiquei conhecido logo. Quando o pastor convocou para o evangelismo, lá estava eu. Depois do terceiro evangelismo, eu já era o principal pregador dos evangelismos, dos trens e das praças. Principal, já era um fenômeno. Sabe alguém virar um fenômeno no meio de um grupo? Virei um fenômeno. Mas o fenômeno que eu fiquei no espiritual começou com calos nas mãos. Ninguém me conheceu primeiro como o pregador. Primeiro me conheceram como o trabalhador. Depois como o pregador. Quando as pessoas querem saber: tu é pregador? Eu digo: sou. Olha aqui. Mas tu é pregador mesmo? Sou e sou o melhor. Olha aqui, ó. Para dirigir, eu tenho que usar luva, porque os calos me doem. Eu sou pregador sim, e os meus calos me dizem que eu sou o melhor. Simplesmente isso, meu irmão. Agora, tem pessoas, meu irmão, que vivem sempre naquilo que lhes satisfaz. Eu quero ser íntimo do pastor. Tinha um camarada aqui, um tal de Pádua, que vinha aqui na igreja, e ele não resistiu. Depois de tanto que ele fez: eu quero vir durante a semana aqui para conversar com o pastor. Eu falei: irmão, durante a semana eu trabalho mais que alguém que trabalha lá embaixo de carteira assinada. Não posso parar para dar atenção, irmão. Não, mas eu quero ser íntimo do pastor e brá. Quando ele viu que não conseguia ser íntimo como nos termos que ele imaginava, deu um jeitinho e vazou e foi embora, irmão. Graças a Deus, porque me enchia tanto saco. Gente que não se enquadra, meu irmão, só enche o saco. Amém? Gente que não se enquadra só enche o saco, meu irmão. Essa é a verdade. Igreja, meu irmão, não é... Lá fora não está escrito creche. Creche é que você bajula a criança. Não, neném, não chora não. Olha o chocalhinho. Meu irmão, isso aqui é um centro de seleção. Isso aqui é pior de quartel. Eu duvido que o BOPE prepara os seus guerreiros como nós preparamos aqui. Se eu fosse diretor do BOPE, ali eu formaria verdadeiros soldados. Agora, eles não chegam nem aos pés da geração de Jesus Cristo. Os verdadeiros guerreiros que nós somos, meu irmão, vai abalar o mundo. Somos os melhores, meu irmão.
E não precisamos usar farda preta, nem caveira e nem revólver. Somos os melhores. Na verdade, você viu agora o caso Amarildo? Viu as 4 viaturas do BOPE? Mas algum comandante autorizou aquelas viaturas irem lá buscar o corpo do Amarildo? Eles não chegam nem a nossa unha, meu irmão. Nós somos bom demais. Somos os melhores dos melhores. Se essa nação tivesse soldados como nós, o Brasil seria a nação número 1 do mundo inteiro. Se nós estivéssemos dirigindo na presidência e nos estados, o mundo todo se espelharia em nós. Mandariam os seus soldados para cá para aprender o que é vida. Soldado forte e valente não é quem está disposto a matar, mas quem está disposto a morrer por uma causa. Nós somos os melhores dos melhores. Tenha certeza absoluta disso. Então, nunca procure, irmão, no reino de Deus, algo que lhe satisfaça. Senhor, queríamos ver de ti um sinal. Que sinal nada, não pede sinal a Deus não, pede entendimento, compreensão para entender o que Ele já te deu. Entende, meu irmão? Compreensão, pede compreensão. Deus, não me deixe escapar da minha memória nada daquilo que o Senhor me tem falado. E você fica, me dá um sinal. E Jesus está dizendo, porque o reino dos céus é semelhante. Me dá um sinal. Assim como o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos dá um sinal. Legião de demônios, sai. Nos dá um sinal. Menino, levanta. Nos dá um sinal. Caramba, não bastou não? Precisamos tomar cuidado com o nosso ego, porque podemos ser uma sanguessuga espiritual que nunca se satisfaz. E aí, irmão, vai dar em quê? Vai dar em nada, né? Então, essa história de sinal é perigosa demais. Nossa última referência de hoje, Mateus 16, no verso 5, diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pães, e Jesus lhe falou: Estejais alerta, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: Por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus deu uma bronca, não deu, irmão? Vem cá, o que vocês estão falando? Senhor, a gente não trouxe fermento para fazer pão e não sei o que de pão. Que pão, homem? Vocês já esqueceram de quando eu multipliquei, alimentamos 5.000? Depois multipliquei de novo, alimentamos mais 4.000? Por que vocês estão preocupados com um negócio que já é resolvido? Ou seja, para eles, Jesus fez aquele milagre uma vez, 2 vezes, e não faria mais. Um problema crônico de alguns crentes, que quando olha na Escritura, até acredita que Jesus fez alguma coisa, mas não crê que ele possa fazer novamente. Jesus já falou: por que vocês estão preocupados com isso? Vocês esqueceram, como é que diz? Não compreendeis até agora, nem quer lembrais. Ou seja, vocês não estão tendo compreensão. Se eu estou aqui, eu supro tudo. Jesus está na tua vida, irmão?
Então você tem medo de quê? Não pode ter medo de nada. E ele está dizendo assim, não compreendeis até agora? Jesus questiona, peraí, vocês não estão compreendendo ainda? Nem quer lembrar, vocês já esqueceram. Vocês não estão nem lembrando do que eu já fiz. Se eu fiz, eu posso fazer de novo. Será, irmão, que Jesus abriu o mar vermelho e pode abrir de novo? Será que ele mandou o maná lá no deserto e pode mandar na minha mesa de novo? Será que ele mandou os corvos levarem suprimento para Elias e pode mandar de novo na minha casa? Será que verdadeiramente ele disse, continua cumprindo, digno é o obreiro do seu salário? É a bronca que Jesus está dando. Não compreendeis até agora, nem sequer lembrar dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolheste, nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolheste? Vocês não estão entendendo? Então a preocupação de vocês está com o natural, ainda com o natural. Ou seja, irmão, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, quando Jesus supriu daquela maneira, o objetivo era fazer com que seus discípulos nunca mais se preocupassem com o que comer, porque ele supre e multiplica. Jesus queria que eles se prendessem exclusivamente ao espiritual, mas quando Jesus fala do espiritual, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a doutrina, ensinamento. Toma cuidado com essa coisa aí, que pode abalar o espiritual de vocês. Eles ainda estão mergulhados no natural, preocupados com o pão. Esse é um problema crônico dos cristãos, que vivem dia a dia, dizendo que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos. Quando eu costumo falar assim para as pessoas, eu não pago autonomia. Pô, como tu não paga autonomia? Eu trabalho para Deus. E Deus não assinou minha carteira. Ministério não é emprego, é vocação. Eu fui convocado para uma missão. Mas espera aí, cara, mas tu vai ficar velho. Eu falei assim, quem disse? Não, todo mundo fica velho, tu não vai ficar velho? Eu falei assim, meu amigo, mesmo que eu fique velho, eu posso continuar trabalhando para Deus. Ele tem sempre uma vaga para mim na seara dele. Mesmo que eu não puder correr e voar como as águias, ele tem missão para mim. Enquanto ele me der o fôlego da vida, é porque ele tem um projeto para realizar na terra com as minhas mãos, ou com a minha voz, ou com alguma coisa minha. Quando eu realmente não tiver mais, Deus não me permitir mais a força para dar um passo, aí ele vai me permitir apenas a força para declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, meu irmão? Essa é a realidade pura, nua e crua. Ou você anda por fé, meu irmão, ou então vem aqui na frente e assina a tua sentença de morte. Porque sem fé, quanta gente já me questionou, mas você tem que pagar uma autonomia. Eu falei, me recuso. Então você acha errado alguém pagar? Não acho nada errado. Eu acho errado eu pagar, mas os outros podem pagar à vontade. Eu é que estou errado. Se eu pagar autonomia, eu estou errado. Porque eu decidi crer que quem colocará o pão na minha mesa se chama Jesus Cristo. Eu não preciso do salário da aposentadoria que o governo vai me dar. Não preciso. Tem muita gente aí vivendo dessa aposentadoria que o governo dá e infelizmente a coisa está feia. Mas irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Temos perguntas ou vamos para casa mais cedo? Diz aí. É uma pergunta do Chimalanga. Saudações, pastor. A Bíblia mostra-nos que os anjos não devem ser adorados. Como podemos enquadrar o episódio de Ló, que reverenciou os 2 anjos? Pois a Escritura mostra em Gênesis 18, 22, que o Senhor ainda havia ficado com Abraão, enquanto os outros 2
já se iam para Sodoma. Irmãos, a reverência de Ló, eu não estou lembrado dos detalhes, mas veja bem, para que ele reverenciasse aqueles dois, ele reconheceu algo naqueles dois, não é isso? Reconheceu o quê? Hoje nós temos um entendimento, e muitas vezes nós queremos julgar questões com o entendimento que se tinha lá no passado. Se hoje Deus dissesse assim para você, Altair, eu tenho um grande sacrifício para realizar. Eu quero teu filho como sacrifício. O que será que o Altair diria? Paulo Sérgio, eu quero teu filho como sacrifício. Sobe ao Morro do Pinto, sacrifica o teu filho lá em holocausto para mim. Com o entendimento que nós temos hoje, Senhor, pode dizer qual é a prova que o Senhor tem, porque eu sei que isso o Senhor não quer. Eu sei que o Senhor não se agrada disso, eu sei. Isso não vai te agradar. Eu sei que vai chegar lá na hora, o Senhor vai dizer, não precisa não. Ou alguma coisa o Senhor vai fazer, porque isso eu sei que o Senhor não quer. Não é do teu caráter. Mas Abraão não conhecia. Abraão pertencia, segundo todos os historiadores, Abraão pertencia a uma fábrica de ídolos, do pai dele. Ele era um fabricante de ídolos. Abraão não conhecia esse Deus vivo, que se manifestou a ele. Pelo menos não tanto quanto nós conhecemos e tanto quanto Abraão veio a conhecer depois. Então, quando Deus disse a Abraão, eu quero teu filho como sacrifício, Abraão acreditou que realmente iria sacrificar o menino. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu não acredito, não tenho como acreditar, porque eu conheço. O que eu conheço de Deus, eu sei que isso ele não quer. Mas para Abraão, ele pôde tratar com essa prova. Porém, comigo, essa prova não serve. Mas tem outras que ele pode usar. Mas aquela não serve. Não adianta Deus pedir, meu filho, vá a tal lugar sacrificar o teu filho. Senhor, não vou nem sair daqui. Então, Ló reverenciou dois anjos. Se nós estivéssemos vivendo no tempo de Ló, também reverenciaríamos. Se fosse Elias, também teria reverenciado. Foi o apóstolo João, o homem que andou com Jesus e adorou o anjo. E o anjo disse, não faças tal. Caramba, estamos falando do apóstolo João, o homem que andou com Jesus. O entendimento deles era o nosso é 1000 vezes maior. O nosso entendimento é 1000 vezes maior do que os homens do passado que tiveram. Porque o próprio livro de Daniel diz que o saber se multiplicaria no final dos tempos. Nosso entendimento é muito maior, meu irmão. Se Jeremias despertasse dentre os mortos hoje, eu seria professor dele. Se Daniel viesse dentre os mortos, ele teria que ser meu aluno. Isso é fato. Então, Ló reverenciou? Reverenciou. E acredite, qualquer um de nós no lugar dele, naquela época, para o que tinha sido revelado de Deus, qualquer um de nós reverenciaria, né? É uma pergunta do Edberto, de Fortaleza. Pastor, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 17, tu, porém, quando jejuares, põe o óleo na cabeça e lava o rosto. A pergunta é, o que representa isso? Não, veja bem, ali estava falando, existia vamos chamar de, não sei se mandamento seria a palavra correta, mas existia uma época lá que o povo fazia um jejum. Era uma coisa rara na nação de Israel, mas não era isso que a nação de Israel passou a fazer, criou uma verdadeira opressão em cima daquilo e um conceito de santidade que jejum não dá a ninguém. Jejum não dá nenhum conceito de santidade. E a igreja veio e encampou a questão do jejum como sendo uma questão de
fortalecimento espiritual, disse até para expulsar demônio. Absurdo! Isso nunca fez parte do conceito de jejum que Deus falou lá em Deuteronômio, em Números, lá no Pentateuco. Não tinha nada a ver. Então, quando Jesus está falando ali, é que Israel, os judeus, eles tinham um ritual. Na hora em que eles ficavam sem comer, no seu jejum, eles não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo. Eles queriam realmente aparecer. Eles queriam realmente aparecer. E Jesus muitas vezes falou assim, quando vocês querem aparecer diante dos homens, então, já em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vocês não quiseram aparecer para os homens? Então vocês já receberam o seu galardão. Aí Jesus vem e começa a mostrar, porém tu quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, que aí o teu galardão está assegurado lá em cima, com Deus. Então o povo jejuava para aparecer. Não lavava o rosto para que os outros vissem, não penteava o cabelo para que os outros vissem, e sei lá mais o que. E Jesus não está se prendendo na questão de ser esse jejum verdadeiro ou falso, certo ou errado. Jesus está se prendendo na questão do caráter do ser humano por trás do jejum, porque Jesus não fala do jejum. Ele diz, quando vocês jejuarem, não especifica nada, nem diz se o jejum está certo ou errado. Ele diz, quando vocês jejuarem, o comportamento de vocês, lava o rosto, unge a tua cabeça, e não pareça aos homens que você jejua, mas você quer fazer para Deus? Então pareça a Deus. Então, na verdade, Jesus não está indo na questão do jejum, ele está indo na questão do caráter, do comportamento do homem que diz estar jejuando para Deus, mas está querendo aparecer para os homens. A questão aqui não é o jejum, a questão aqui é o caráter. Quem conseguiu enxergar? Então o texto não trata do jejum, o texto trata do caráter. Amém, meu irmão? É o Salvandi. Pastor, no capítulo 13, versos 57 e 58, eles praticamente estavam agindo do contrário daquilo que Jesus disse em Mateus 11:6. Uma vez que, em Mateus 11:6, disse que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar nele. Ali no capítulo 13, estão sendo mal-aventurados, pois não? Por isso, não houve muitas maravilhas, conforme diz o verso 58. Ainda nessa questão de fermento, em que os discípulos confundiram, demonstra que eles foram ouvintes desapercebidos nas parábolas, não é? Pois na conclusão das parábolas em Mateus 13, Jesus indagou se haviam percebido tudo, e eles disseram que sim, porque nas lições dadas em Mateus 13, uma delas tratava exatamente do fermento que a mulher introduz às 3 medidas de farinha. É por aí, é isso aí e um pouco mais, e o que mais se estudar, vai se chegar a essas conclusões, então, da Escritura maravilhosa, do comportamento daquele povo, que realmente não mudou em nada, a humanidade não mudou em nada, né? Hoje continua-se do mesmo jeito, aqueles mau caráteres lá do passado, hoje nós vemos as mesmas atitudes no presente, 2000 anos de história se passaram, a humanidade não melhorou, a humanidade piorou. A humanidade piorou, a humanidade se tornou de uma maneira horripilante. Os estados se formaram e se impuseram e assassinaram, esquartejaram e torturaram e quiseram dominar todo mundo. O espírito do diabo está aí, o mundo jaz no maligno. Então, irmão, é isso mesmo. Por mais que Jesus tenha dado seus ensinamentos, sempre os confrontos, sempre os conflitos, sempre os choques, e como nós costumamos encontrar força, se afrontaram ao Filho de Deus, quem sou eu para ousar pensar que alguém tem que parar para me dar ouvidos, né? Quem sou eu? Infeliz é aquele que fica querendo encontrar apoio e força nos outros. Não, meu irmão, se você tem a verdade, se você realmente tem a verdade, é bem possível que você se olhe
e se veja sozinho. Porque Jesus mesmo falou, olha, esta noite todos vós me abandonareis, mas eu não estou só, porque o Pai sempre está comigo.